Estamos ao vivo. Primeira vez, gente. Bom, galera aí, o Instagram anunciando aí pra galera, pessoal entrando, recebendo convite. Então aí. Vamos lá, gente. Boa noite para quem não, para quem tá aí, né, do outro lado. E que bom que você tá aqui. Fico muito feliz. Vocês estão me ouvindo bem? Dando muito de uma pessoa, né? Vocês estão me ouvindo bem? Conversando aí no... Me dê um feedback para ver se estão me ouvindo bem. Então, beleza. Então tá, gente. Boa noite. Oi. O Alisson, né? Meu namorado tá aí. A Raiele, minha amiga. Oi, boa noite. Muito feliz. O pessoal vai entrando, né? Enquanto isso. E... Oi, Fran, tudo bem? Estou aqui, gente, para essa primeira live aqui no Insta. Um desafio para mim, mas vamos lá, né? Bom, hoje eu vou falar então, né, sobre o porquê que eu escolhi a psicologia. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. E assim, por que eu escolhi a psicologia dentre todos os cursos, né? Na verdade, tudo começou na época do ensino médio, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Naquela fase decisiva da vida. E aí eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, qual curso fazer e tal. E eu lembro que naquele ano eu tive a oportunidade de participar de um grupo para fazer uma orientação vocacional. E aí eu fiz, e lá era estudado assim, traços da personalidade, o que você gostava, o que tinha afinidade e tudo mais. E aí a gente ia fazendo exercícios ao longo do... Eram várias semanas que a gente se reunia, era um grupo grande, assim, de umas 20 pessoas, assim, 20 adolescentes. E aí a gente ia descobrindo, né? E algumas coisas da personalidade, enfim. Depois, no final, a gente chegava numa conclusão, assim, tipo, de 2 cursos. Era mais ou menos assim. E depois você escolhia, né, aquilo que você mais queria. E eu lembro que eu fui descobrindo, assim, um pouco mais da minha personalidade, né? Coisas que eu sempre ouvia mesmo ao longo da vida. Por exemplo, que eu era uma boa ouvinte, né? Então, na roda de amigos, assim, com as amizades, eu sempre era aquela que ouvia, que aconselhava. Eu sempre fui muito de querer ajudar as pessoas, né? De ter essa proatividade, enfim. E aí, eu fiquei entre psicologia e letras. Eu lembro que eu fiquei entre letras também, porque na época eu tinha uma professora, assim, de português muito boa. E eu adorava, assim, a gente sempre tem, né, alguns professores que a gente gosta da matéria, se identifica, enfim. E eu gostava, assim, muito dela, era muito, assim, humana, muito, assim, de se colocar no lugar, de ser aquela professora mais próxima, né? Quem aí já teve, né, uma professora assim, um professor que a gente sempre se espelha, enfim, acho que é muito legal. E eu gostava dessa parte da matéria de português, história, filosofia, mas aí eu pensei de também ser professora, assim, né, nessa parte de letras, mas na psicologia também. E assim, na época, eu já tinha uma prima que ela era formada já fazia alguns anos, na psicologia. Então, na minha família, não era uma profissão assim nova, sabe? Tipo, a primeira a ser formada em psicóloga, em psicologia, né? Não. E aí era muito bom, porque a gente conversava, eu conversava com ela também e tal. E eu lembro que quando eu decidi, assim, falei assim, não, então tá, eu tô entre esses dois, mas eu tô mais propensa à psicologia. E aí eu comecei a falar, né? As pessoas perguntavam, coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Sempre tem as fases da vida que as pessoas sempre fazem aquelas perguntas, né?
Tipo, se você não namora, você tá namorando, depois casa, ou depois que namora, vai casar, enfim. Então, na época do vestibular, as pessoas da sociedade sempre perguntam, né? O que você vai fazer da vida? Aquelas perguntas assim. E aí, eu lembro que eu falava assim, psicologia. E eu sentia muita paz, sabe? Quando eu falava isso. Então eu falava, então tá, acho que eu tô no caminho certo. Porque é bom, né, quando a gente sente paz, né, de alguma coisa. E aí, então, eu fiz o vestibular naquele ano, mas eu não tinha estudado, assim, muito pro vestibular. Eu tava mais focada em terminar mesmo o ensino médio. Eu tava fazendo um curso técnico também, junto. Então, era muita coisa. Então, eu não foquei pro vestibular. Eu só, tipo, decidi mesmo o curso. E aí, eu não passei. Depois disso, eu fiz cursinho, né? Eu fiquei 2 anos fazendo cursinho. E aí, depois eu entrei na faculdade, consegui passar, né? Entrei na Unifil. E aí deu certo, fiz todos os 5 anos e tudo mais. E lembra daquela a minha prima que fazia psicologia? E eu lembro assim, quando eu entrei na faculdade de psicologia, né? Ao longo desses 2 anos que eu fiquei fazendo cursinho, que não foi nada fácil, né? Fica naquele estilo assim de, como que vai ser meu futuro? Será que eu vou passar? Não vou passar? Aquela ansiedade, né, que acaba gerando. E aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, vou mais para a área da organizacional, porque a minha prima, ela gostava muito da área da organizacional, ela gosta muito ainda, né? E ela falava com muito amor, muito entusiasmo, e eu participava de algumas coisas, assim, a gente até foi junto, né, em alguns congressos ao longo da faculdade. E eu achava que eu ia mais para esse caminho. Eu falava assim, é a clínica mesmo, acho que não. E aí, eu lembro que quando eu cheguei no 4º ano da psicologia, a gente começou a fazer os estágios, e os estágios em clínica, né? Então é quando a gente ia começar mesmo a atender, e era obrigatório. Então a gente tinha que participar e fazer esses estágios para poder estar ali em contato. E na faculdade eu me dediquei muito a isso, a tentar ao máximo participar de todas as áreas possíveis, né? Então eu fiz estágio na parte de hospitalar, fiz estágio na parte escolar, e enfim, tentei várias coisas para poder ver um pouquinho de cada área, de como que a psicologia seria ali, sabe? E eu gostei muito de várias áreas, assim, mas quando foi especificamente para começar na clínica, eu achava que eu não ia gostar tanto. Eu achava que eu ia gostar mais do organizacional, do RH, enfim, dessa questão de mais de empresa, né? E aí eu fiz o estágio, gente, e eu me apaixonei pela clínica. Porque é muito bom, assim, você tá lá junto com a pessoa, trabalhando as emoções dela, trabalhando as dificuldades, aquelas situações que ela tem realmente dificuldades, ela não sabe lidar, e situações difíceis muitas vezes, né? E aí você pode, através da psicologia, lidar ali com a pessoa, fazer com que ela possa olhar de uma nova perspectiva, e isso é muito legal. Porque através disso ela vai vendo de uma outra forma, ela vai entendendo as coisas de uma outra forma, e aí sim ela pode agir de uma outra forma, de uma forma que ela nunca pensou em agir, nunca aprendeu a agir daquela, né, de uma nova forma, assim. E aí era muito legal, porque ao longo do ano, né, que a gente fez eu fiz no 4º ano e no 5º, eram 2 anos de estágio. E eu lembro que a minha primeira paciente, eu fiquei no 4º ano, né? E eu fiquei com ela o ano inteiro. E foi muito legal, porque no final do ano, assim, na verdade, ao longo do processo, você já vai vendo as mudanças, sabe? E é muito gostoso, né? A pessoa também reconhecer, falar assim, nossa, que legal, né? Olha, eu já mudei nisso, isso já foi melhorando. Então, muitas coisas foram acontecendo, né? E isso é muito gostoso. E eu senti aquilo, eu falei, nossa, que bacana poder estar ali e ajudar e fazer a diferença na vida da pessoa, sabe? Eu acho que é isso, eu gosto muito de poder participar, de poder estar ali para ajudar, sabe? E isso é uma coisa que ao longo da minha história, sempre isso aconteceu, né? Daquela questão de ser boa ouvinte, de estar ali sendo conselheira. Então a psicologia agregou muito nessa questão,
por ser uma profissão mesmo, né? De ter essas técnicas, de poder ajudar. E isso é muito legal. Nossa, eu me encantei. Quando eu cheguei na clínica, a organizacional já perdeu tanto brilho, assim, pra mim. O que brilhava mais era a clínica, aquele contato um pouco mais um a um, né? O contato ali mais próximo, um contato mais direto na vida da pessoa e não na questão só da carreira dela, né? Mas da vida. Então, poder ver desse jeito e poder agir dessa forma foi muito legal pra mim. Eu achei muito bacana. E me encantou os olhos, assim, de poder ajudar e transformar, sabe? Transformar aquela vivência de quando a pessoa chega, de quando que ela sai, sabe? Isso é muito legal, muito mesmo. E aí, então eu escolhi a clínica. E agora eu vou explicar um pouquinho também do porquê que eu escolhi o nicho, né? Vocês têm visto aí as postagens sobre ansiedade, relacionamentos. E como eu falei, né? Dei só uma pinceladinha, eu fiquei 2 anos no cursinho. E foram anos, assim, super ansiosos pra mim. Eu, antes, né, Jéssica, antes de ser psicóloga, eu sou uma pessoa igual todo mundo, igual a você. Então, também sou suscetível a todas as emoções, todas as dificuldades que qualquer pessoa passa. Então, foram anos, assim, super difíceis e depois, né, teve várias outras questões, enfim, também da questão da ansiedade, então foi uma coisa bem marcante, e não só nessa questão do cursinho, mas ao longo da história, né? Algumas coisas foram apontando aí para essa questão da ansiedade que a gente tem. Eu já até expliquei em alguns vídeos que a ansiedade é uma coisa normal, mas que depois, né, ao longo do tempo, assim, às vezes em alguns momentos da sua vida, ela vai apertando ali um pouquinho mais. Então, eu escolhi esse nicho por ter essa questão de ter passado pela experiência, saber como é também, entender que é uma coisa assim muito recorrente, que todo mundo passa por isso, né? A gente está muito suscetível. E eu gosto muito, né, de poder trabalhar e estudar sobre isso. Então, isso é muito importante, ter esse repertório também, né, técnico, para poder ajudar as pessoas. E na questão dos relacionamentos, a gente também é uma questão assim muito comum no nosso dia a dia, como a gente lida com o outro, não só com parceiros, nem não só nisso, né, relacionamentos amorosos, mas familiar, com os amigos, essa questão de interação com as pessoas, né? Então, são 2 áreas assim que eu gosto muito de estudar, muito de falar. Vocês ainda vão me ver aí falando várias vezes sobre isso. E eu espero que eu ajude vocês, que vocês se sintam em casa aqui no meu perfil, tá? Tô abrindo aí minha casa pra vocês. Que vocês se sintam bem-vindos, tá? Que vocês também possam fazer perguntas, enfim, interagir. E eu me coloco à disposição naquilo que eu conseguir ajudar vocês, se puder ajudar vocês, nem que seja um pouquinho, com uma dica, alguma coisa assim, eu já vou ficar muito feliz, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Só para vocês me conhecerem um pouquinho mais do porquê que eu vou escolher a psicologia, enfim, a clínica, do porquê que ela me encanta e a questão do nicho também, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que tá aí. Eu vi algumas carinhas aí conhecidas. E mando um beijo aí, ó, pra todo mundo, tá bom? Até depois, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá bom? Tô muito feliz, primeira live. Tchau, gente.